O Inter tem uma vitória mais preocupante. Talvez nem tão preocupante só pela partida em si, mas mais preocupante ainda pelo que virá. Sobre isso a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel Bernabei, Ronaldo, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Essa foi a escalação do Inter, técnico Paulo Pesolano. Fora o Alan Rodrigues, que está se recuperando, o Thiago Maia não sabe se vai ficar, podemos dizer que esse é o time titular que o Inter tem. Claro que tem o Vidiagra, que foi anunciado, e aí a gente vê se tem mais um ou outro. Parece que tem um zagueiro do futebol árabe que o Inter tá de olho. Mas não vai sair muito disso, tá? Essa é a espinha dorsal do Inter para esse ano. Cara, preocupante, tá? O Internacional ganhou por 2-0. Era contra o Inter de Santa Maria. Com todo respeito ao time do Inter de Santa Maria. Mas é um time com nível de qualidade, um nível técnico, um nível do que pode oferecer ao Inter muito abaixo. Eu acho que de todos os times do Gauchão, o Inter de Santa Maria, junto com a Avenida, estão, talvez junto com o Monson, estão abaixo de outros, abaixo do Caxias, abaixo de Ipiranga, abaixo até do próprio Novo Hamburgo, que não jogou nada contra o Inter, contra a gurizada do Inter, né? O Novo Hamburgo com a sua equipe principal. Então eu esperava que o Inter, mesmo não estando muito com ritmo, mesmo estando meio morno, o Inter ia fazer uns 4-5-0 hoje. E não foi o que aconteceu. Eu acho que preocupa muito a questão do planejamento. O Inter tem um gol com poucos minutos de jogo, gol de pênalti, o Inter abre o placar. Daí o Inter ganha de 1-0 até o finalzinho da partida. Lá no finalzinho da partida o Félix Torres marca e fica 2-0 pro Inter. Acho que essa foi a boa notícia de hoje. Duas boas notícias. Félix Torres marca um gol e tomara que isso possa ter dado confiança para ele pela má vinda dele do Corinthians. Os torcedores corintianos celebraram a vinda dele pro Inter. Ele fez uma péssima passagem lá. E eu também não acho que ele seja uma grande contratação. Eu tenho muitas preocupações de que ele não seja um novo cara aí que no futuro possa ser criticado. Mas tomara que dê certo e que esse gol dê uma moral para ele. E quem sabe ele possa surpreender a todos no Inter, né? Que bom, feliz pelo gol do Félix Torres. O Paulinho e Paula foi bem também na partida, tá? Pelo menos se a gente for olhar numa questão mais individual e não tática. Porque taticamente, acho que o meio-campo do Inter foi bem mal, né? Hoje foi um time bem longe um do outro, não foi uma equipe compactada. E é essas coisas que preocupam. O que a gente pôde ver hoje, primeiro jogo de temporada. Um time morno. Era contra o Inter de Santa Maria. E o Inter vazou contra o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria atacou o Inter. O Inter de Santa Maria levou perigo pro gol do Inter. O primeiro tempo tá 1-0 pro Inter, com gol aberto no começo de pênalti, mas o Inter de Santa Maria tá chegando, tá entrando na área, a zaga do Inter tá vazando para alguns lados, e o Inter não tem aquele domínio, aquele bom futebol, aquela goleada. Não. É um jogo de trocação, um jogo que talvez se fosse uma equipe um pouquinho melhor, o Inter tomaria o empate ou tomaria a virada tranquilamente, pelos erros que o Inter estava cometendo ali. No segundo tempo não muda muito. E aí no segundo tempo aparecem outros problemas. Por exemplo, o Borré. Hoje, mesmo que tenha um gol anulado dele, dois gols anulados na verdade, né? Ele perde um gol feito. De novo, ele comete os mesmos erros que ele cometia na temporada passada e faz a gente imaginar que não vai mudar muita coisa, tá? A gente tem ali a questão tática. O Inter ainda não está pronto. Um time morno, time de começo de ano. A gente tem ali o Paulinho Paula, né? O Ronaldo, tipo assim, longe um do outro. Tu não vê um papel ali de volantes do Inter correto. Um time que não tá compactado, um time afastado, um time que tu vê que se pegar qualquer time de Série A aí, toma goleada. Um Inter perdendo muitos gols. Perdendo gols que se olha, perdeu gols também. Eu acho que até o ataque do Inter não faltou vontade, faltou qualidade. E a gente está falando de um jogo, olha o que vem por aí, entendeu? Por isso que tá a questão. Um time morno, um time que tu ainda não vê um trabalho, ainda não vê resultados. O problema nem é esse. O problema é que domingo tem Grenal. Eu acho que o maior problema é o que vem por aí. Porque assim, nos últimos anos no Gauchão, a gente teve gauchões que começou em fevereiro e foi até abril. Tem 10 rodadas na primeira fase, tem semifinais e finais. Tu tem muitas datas.
Ou então, como foi o ano passado, lembram que era uma tabela só? 8 rodadas na primeira fase, quartas, não lembro se ano passado teve quartas, mas acho que sim, né? Quartas e semifinal e finais. Tu tem mais de 10, 12 datas. E o Brasileirão começa depois do Gauchão. Vai ter um jogo de Copa do Brasil no meio disso, talvez, mas começa depois. Esse ano não. Esse ano tu tem 5 datas, porém na sexta data começa o Brasileirão. E tu tem 4 datas. 3 em Porto Alegre, 2 em casa e uma fora. Então só uma bem no interior. 4 datas e um Grenal. Grenal, aí depois vem Atlético Paranaense, vem Flamengo, vem Palmeiras. Por esse motivo, eu começo a acreditar que a preparação do Inter foi equivocada. Eu sei que o Inter veio de um turbilhão no final do ano passado. Eu sei que o Inter esteve a uma rodada de cair em dezembro. Eu sei que o Inter sabe a porrada que tomou ano passado. E dá pra ver que a leitura que passaram pro Pesolano é o quê? Levaram muito a sério o Gauchão. Não levem então a sério assim o Gauchão. Não façam do Gauchão uma Copa do Mundo. E se ganhar o Gauchão, não pensem que é o grande ganho da temporada, porque tem uma guerra aí pelo Brasileirão começando. Mas, cara, o Inter conseguiu errar na sua preparação. Sabe por quê? Porque se é um ano que tu tem 10 rodadas na primeira fase, se é um ano que tu tem muitas datas, 15 datas, beleza, bota a gurizada nas 4, 5 primeiras, e depois tu começa aí aos poucos com um time principal, depois vem as semifinais, finais, acaba o Gauchão, começa o Brasileirão. Esse ano não é assim, cara. Esse ano tu tem 4 datas e tu já tem Grenal. E depois dessas 4 datas tu tem Atlético Paranaense. Aí daqui a um pouco começa Flamengo, Palmeiras, semifinais que se tu for eliminado já dá pressão. Mas aí tu tem que olhar pro lado e ver o Brasileirão. Se tu começa perdendo, tu já pode começar no Z4. Não é igual aqueles anos que tu tinha 10 rodadas da primeira fase, depois semifinais, depois finais e só depois Brasileirão. Aí sim, aí tu podia começar com a base nas 3, 4 primeiras e bota o time principal pra jogar quinta, sexta, sétima, oitava, nona, aí as semifinais. Não é. Agora tu tem 4 datas e já Brasileirão, e já Flamengo, e já Palmeiras. 3 datas e já Grenal. Até o Grenal, quantas vezes a gente viu esse time principal? Uma. E não se mostrou pronto, se mostrou frio. Então será que não foi errado ter começado agora, já que o Gauchão parece que está pegando uma característica de pré-temporada, igual os times europeus que fazem 3, 4 amistosos até começar a sua liga principal, e nesses amistosos o time principal joga 45 minutos, o time reserva joga os 45 finais? Claro que o Inter não pode jogar 2 tempos com cada equipe, mas entendeu? O que quer dizer? A preparação foi errada então, porque tu tem 3 datas até o Grenal. E é isso. Ah, mas é um Grenal de fase de grupos. Mas sejamos sinceros. Se o Inter tomar uma goleada domingo, cara, começou o ano em crise pior do que estava em dezembro. E o Inter tem Atlético Paranaense quarta. E se o Inter perder quarta, já vai ficar na zona de rebaixamento. E depois tem Flamengo e tem Palmeiras. E a gente sabe o que vai acontecer. O Inter pode estar na zona de rebaixamento e com semifinais de Gauchão por decidir. E se entrar na zona de rebaixamento e vir a quarta, quinta, sexta rodada não sair, tá definida a briga do ano. Brigar para não cair. Que é muito parecido com o que o Grêmio teve nos últimos tempos. O Fortaleza caiu, eles passaram todo o segundo turno fora do Z4. Mas todo o primeiro lá. E aqueles pontos do primeiro fizeram falta, né? Então, cara, é muito perigosa essa estratégia do Inter. Hoje, contra o Inter de Santa Maria, foi um jogo onde o Inter não apresentou nada. As únicas coisas boas foram o gol do Félix Torres e o Paulinho Paulo. O Inter, a gente deu pra ver alguma coisa do Paulo Pesolano, mas a gente viu dando errado. O Bruno Gomes muito trancado, muito limitado nessa saída de 3. Não era pra voltar, não era para ser o Bruno Gomes fazer a função que fez, era o Ronaldo. Assim tu limita o futebol do Bruno Gomes. Borré, mais uma vez, não mostrou que podemos ter confiança nele. Carboneiro, que o Inter vai ter que aguentar aí até 2029, porque fizeram um contrato imenso com ele. Carboneiro, mais uma vez, mal, muito individualista. Cara, o Inter não tem nada aparente. E o Grêmio lá, por outro lado, tá colocando o time pra jogar. Tá botando o time pra jogar. O William jogou contra a Avenida. Tá botando o time pra jogar. O técnico dele estava lá com a torcida do interior, agora em Bagé. O Luiz Castro. Cara, o Pesolano teve o primeiro contato com a torcida do Beira-Rio hoje. Cara, enfim, o Grêmio já tá mostrando alguma coisa. O Inter não mostrou nada até agora. Nada. Então, eu quero falar mais sobre o Grenal sexta. Mas, cara, é bem preocupante, tá? Então, a partida de hoje preocupa, uma vez que o Inter não tem nada e tem um Grenal domingo. E tem um Atlético Paranaense na quarta pelo Brasileirão. Parece que eles não se tocaram que o Brasileirão já vai começar. O Gauchão foi uma pré-temporada pro Brasileirão, era para ser um preparo pro Brasileirão e o Inter não usou. O Inter vai ter a sua terceira partida com o time principal no Brasileirão.
Então eu sou a favor de botar a base no gauchão. Mas no gauchão normal, tradicional que a gente tinha. Esse gauchão desse ano, eu acho que nem a gente se tocou. Cara, 3, 4 rodadas já tem Brasileirão. Né? Porque o debate era, a dupla não vai dar bola pro gauchão porque vai ter o Brasileirão. Só que aí o que aconteceu? O Inter não botou o time no gauchão, tá indo sem ter nada preparado pro Brasileirão. E aí vai... Que time que a gente vai ter no Brasileirão? O que a gente vai ter contra o Flamengo? Cara, a gente não tem nada. O Inter, neste momento, não mostrou nada contra o Inter de Santa Maria. Na verdade, só mostrou problemas. Da ideia do Pesolano, a gente só viu dar errado. Então é bem preocupante. Foi uma vitória, mas foi uma vitória que traz preocupação. E eu nem digo pela rodada. Porque se o Inter tivesse mais umas 6 rodadas de gauchão aí, e tivesse... né, ia ter tempo para arrumar. Mas não é o caso. Não é o caso. O Inter tem Grenal domingo, onde o favorito é o Grêmio. E o Inter tem um jogo contra o Atlético Paranaense, que se perder já pode entrar no Z4, e depois tem Flamengo, tem Palmeiras na sequência do Inter, e preocupa porque a gente não vê muito por quais caminhos o Inter vai. Pode ser que o Pesolano treine, que o Inter ganhe esse Grenal, e aí muda tudo de novo as análises, mas temos que analisar agora, e agora mostra isso.